queridos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe tua vida nesse dia. Estamos aqui de volta para mais um programa Pão Diário. Que o Senhor seja esse alimento para a sua vida e que você seja sustentado pelo Senhor. Oremos ao Senhor nesta hora, Pai. Te glorificamos por mais uma oportunidade de podermos, Senhor, estarmos diante da tua presença, ensinarmos a tua palavra e sermos edificados pela sua palavra. Lermos a tua palavra é um prazer, porque ela é tua lei para nós, ela é os princípios de prosperidade para a nossa vida. Pai, muito obrigada por cada pessoa que está assistindo esse programa. Entra agora com a provisão que essa pessoa precisa, seja em qual área for, que essa pessoa esteja com essa dificuldade. Senhor, essa pessoa que precisa de um milagre. Senhor, essa pessoa que está com uma causa na justiça. Entra, Senhor, nessa hora. Alegra esse coração. Anima essa vida. Senhor, que essa vida venha confiar que só o Senhor é Deus. Que ela possa trazer à memória aquilo que o Senhor já fez. Os milagres que o Senhor já operou em sua vida. Pai, ser conosco e fala conosco através da tua palavra, porque o Senhor é o nosso pão do céu. Muito obrigada, Jesus. No Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do verso 1, diz assim: aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse Simão: faze-te ao mar alto e lança as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei a rede. Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam do outro lado, que estavam no outro barco, para que fossem ajudar, e foram encher ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Esse texto que nós acabamos de ler se intitula como a pesca maravilhosa. Isto quer dizer uma pesca que foi extraordinária, porque estavam ali os discípulos, ainda não discípulos, porque ainda não haviam sido chamados por Jesus, mas estavam ali pescadores que haviam pescado a noite inteira. E o Senhor, ele chega ali diante daquele lago, chega junto ao lago de Genezaré, e ali ele avista 2 barcos. Ele avista 2 barcos, mas ele entra no barco de Pedro, ele pede para afastar, ele fala com a multidão, ele prega a palavra para a multidão, e depois, quando ele termina de pregar, depois que ele termina de usar o barco de Pedro, ele fala: agora vai-te ao mar alto para pescar. Vai-te ao mar alto. Mas Pedro diz assim: mestre, nós pescamos a noite inteira, mas nada apanhamos. Mas ele diz assim: mas sobre tua palavra lançarei a rede. O Senhor não pede opinião de Pedro. O Senhor fala para Pedro: vai-te ao mar alto. E Pedro, a princípio, quer questionar com Jesus, questionar com o mestre dos mestres.
Mas em seguida, quando ele começa a dar uma explicação, pesquei a noite inteira, pescamos a noite inteira. Então ele começa a dizer assim: mas sobre tua palavra eu lançarei as redes. O Senhor manda agora eles irem a mar alto. Eu não sei se os cardumes de peixes estavam ali, mas se não estavam, Deus os enviou para o lugar onde as redes foram jogadas. Quando Deus nos manda fazer algo, Ele sabe por que está mandando. E tem providência de Deus no lugar em que Ele nos envia. Ele questiona a princípio, mas Ele obedece. E vai fazer o que mestre, o que Jesus, o próprio Deus ali encarnado, o mandará fazer. Vai-te ao mar alto, e vai dizer que eles lançaram as redes e houve uma grande quantidade de peixes a ponto do barco não aguentar e deles terem que chamar outros barcos para que pudessem ajudar. Assim é o caminho da obediência. Quando nós obedecermos ao Senhor, haverá uma providência tão grande que será tão maravilhosa a ponto de nós termos para repartir, de chamar, porque não daremos conta das bênçãos de Deus, porque em Deuteronômio 28 vai dizer que basta somente nós obedecermos, que a bênção de Deus, ela virá atrás de nós. Nós não vamos precisar correr atrás dessa bênção, não. Ela nos alcançarão no campo, na cidade, na maçadeira, nos filhos, na casa, nos funcionários, em todo lugar. A mão de Deus será sobre mim e a tua vida quando nós obedecermos. Em Deuteronômio 28 vai dizer: e se obedecer. Tem ali dois caminhos, o da obediência e o da desobediência. E se quisermos ser abençoados, precisamos obedecer a voz de Deus através da sua palavra. E ali Pedro, ele atende a voz de Deus, ele ouve a voz do seu mestre, e ele vai, e veio grande quantidade de peixes, e ele então fica até envergonhado de ver as maravilhas, e ele fala: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Mas o Senhor tinha um chamado para aqueles homens, o Senhor tinha um propósito para aqueles homens. Depois que eles vivem aquela pesca maravilhosa, agora Deus tem uma outra pesca para eles. O Senhor fala com eles: não temas, não temas, Simão, porque de agora em diante serás pescador de homens. E vai dizer que eles pegaram os barcos, colocaram na terra e seguiram a Jesus. Vai haver bonança, vai haver prosperidade na obediência ao Senhor, mas muitas vezes é preciso deixar o barco na terra, não voltar mais para aquele lugar, porque agora Deus tem uma outra coisa para você fazer. Pare de querer teimar e de ficar onde Deus não te mandou ficar. Para de querer ficar onde o Espírito Santo de Deus já não te quer mais. Entenda que é o momento da pesca maravilhosa, mas daqui a pouco Deus te tira daí para outro lugar, porque você precisa abençoar outras pessoas em outros lugares, em outras ocasiões. Escute a voz do Espírito Santo. Quando somos guiados pelo Espírito Santo, nós seremos muito mais abençoados. Em meu livro, Ensina-nos o Caminho, o Senhor me deu exatamente essa estratégia de falar que nós precisamos entender os caminhos de Deus para a nossa vida e não querer colocar a mão naquilo que o Senhor não nos mandou colocar a mão, e não querer entrar nos caminhos que o Senhor não tem para nós, mas que nós possamos abrir mão da nossa vontade, porque o Evangelho é isso, é abrir mão da nossa vontade para viver a vontade do Mestre para a nossa vida. Então nós veremos os bens do Senhor na terra dos viventes, nós veremos o bem do Senhor na nossa vida, na nossa casa, no nosso ministério, no nosso trabalho. Nós veremos o bem do Senhor quando nós obedecemos. Quando você obedecer, terá uma pesca maravilhosa para você. Jogue a rede aonde o Senhor
está mandando você, que nós não viemos confiar nas nossas próprias habilidades, nos nossos próprios dotes, mas nós possamos confiar no Deus que tem nos chamado, e quando Ele manda, a vitória é certa, quando Ele manda, a vitória é garantida. E que o Senhor abençoe você nessa casa, ouça a voz de Deus, jogue as redes aonde Ele tem te mandado jogar, não hesite, mas depois dessa grande pesca, Deus tem um outro lugar para você, Deus tem algo novo para a sua vida, Deus tem algo espiritual, porque o Senhor fala com eles: vocês agora não vão ser mais pescador de peixes, mas sim pescadores de homens. Vocês vão agora pregar a minha palavra, vocês vão agora falar do meu evangelho, para que outras pessoas recebam as boas novas de salvação. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Pai, nós te glorificamos e exaltamos por cada vida. Senhor, que essa vida encontre força para cumprir o chamado de Deus em sua vida, para lançar as redes aonde o Senhor tem mandado lançar as redes, para que venha confiar não somente na sua habilidade, não somente no seu curso, não somente nos seus projetos, mas entender que tudo precisa ser submetido ao Senhor. Os nossos projetos precisam ser os teus projetos, os nossos caminhos precisam ser os teus caminhos, porque os seus caminhos são mais altos que os nossos, seus projetos são mais altos, seus caminhos melhores que os nossos. Pai, então abençoa essa vida, para que venha produzir para o teu reino, para que venha produzir para o teu reino, e teu nome ser glorificado. Dá força, dá coragem, da ousadia, para que cada um de nós possamos cumprir aquilo que o Senhor tem nos mandado fazer, e que haja prosperidade no nosso caminho, e que tua bênção seja conosco, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Até um próximo programa, o nosso programa Pão Diário. Compartilhe com outras pessoas. Se inscreva no nosso canal se você não é inscrito, para que você possa estar aí nos ajudando a divulgar. Deus chama ceifeiros, Deus chama ceifeiros para a sua seara, e Deus conta comigo e Deus conta com você. Avante, pregando a palavra da verdade. Que o Senhor nos abençoe. Um forte abraço.